Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Leon C. Magnuson. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Há quem veja os espectros políticos como grandes e complexas filosofias influenciadas pelo contexto histórico e cultural de cada época. Tal visão não deixa de ser verdade, mas podemos muito bem resumi-las em 3 grandes grupos, independente da época ou da região do globo. Temos os muito interventores, que acreditam que os aristocratas são capazes de regular até as leis da física, os poucos interventores, que defendem coisas como serviços essenciais e setores estratégicos, e os sensatos libertários. Esses últimos só tiveram sua filosofia formalmente nomeada recentemente. Mas não há motivos para crer que no decorrer da história, homens e mulheres não se revoltaram contra a tirania e a escravidão em maior ou menor grau. O discurso dos interventores é muito sedutor para os menos informados. O ser humano sempre lutou contra a natureza em busca de estabilidade e não resiste quando algum aristocrata bem apessoado promete fornecê-la. Estabilidade no emprego, estabilidade de preços, estabilidade no mercado de crédito e acionário. Basta fornecer um pouquinho de poder para o governante que ele lhe promete o paraíso na Terra. Porém, como veremos no decorrer desse vídeo, poucas coisas atrofiam tanto um sistema complexo como a falta de estresse. Nos aprofundaremos nos danos causados ao mercado acionário e ao comportamento dos agentes econômicos. Com a criação dos bancos centrais e o fim do padrão ouro, os governos ganharam mais poder do que nunca para manipular as variáveis chaves do mercado, como a abundância de moeda e as taxas de juros. E, de fato, a aplicação de políticas monetárias e fiscais estabiliza de forma artificial o preço dos ativos. Esse fenômeno é tão evidente que, na história econômica, o período entre 1985 e 2007 é chamado de The Great Moderation, ou a Grande Moderação, devido à baixíssima volatilidade do crescimento do PIB e da inflação. Tudo isso parece bom demais para ser verdade, como de fato o é. As cada vez mais baixas taxas de juros e a sinalização por parte dos governantes de que qualquer problema será prontamente solucionado cria incentivos perversos aos agentes econômicos, estimulando a tomada de risco por parte dos investidores e empresários que alocam recursos em projetos que só são possíveis graças ao fluxo infinito de dinheiro. Todos já ouvimos sobre as empresas zumbis, cujos lucros são incapazes até mesmo de quitar suas obrigações. A crise de 2008 é um exemplo desse fenômeno. O governo americano, tendo em vista fomentar o mercado imobiliário, reduziu os critérios para concessão de empréstimos e facilitou a alavancagem das instituições financeiras através das empresas Freddie Mac e Fannie Mae, que injetavam liquidez ao setor. Pessoas sem histórico ou saúde financeira recebiam empréstimos junto aos bancos, que vendiam os direitos de receber os juros desses empréstimos para as 2 companhias citadas, que por sua vez empacotavam vários desses empréstimos e vendiam como investimentos para o resto do mundo. Uma brincadeira nada saudável de batata quente. Claro que existe muito mais sobre a crise de 2008 do que esse vídeo é capaz de expor. Se você deseja saber mais, existe um excelente texto sobre o tópico no Instituto Mises Brasil. A questão é que desde 1981, as taxas de juros vêm caindo nos Estados Unidos e em todo o mundo desenvolvido. Mas será que as taxas de poupança têm crescido para justificar essa abundância de liquidez? Claro que não. Os governos tentam corrigir os problemas que suas regulamentações causam, injetando cada vez mais estímulos na economia viciada. Se no passado só manipulavam as taxas de juros, hoje em dia compram títulos do Tesouro e hipotecas direto no mercado. Alguns bancos centrais compram inclusive ações. Se as leis econômicas continuam valendo, e elas valerão para todo sempre, o aumento da demanda de qualquer bem no mercado eleva o seu preço. Isso tudo significa que os proprietários originais do capital estão ficando cada vez mais ricos à custa da perda do poder de compra via inflação dos mais pobres. De acordo com um paper de 2013 que leva em conta os países de língua inglesa, a concentração de renda histórica nos 1% mais ricos tem o formato de U, caindo fortemente desde o início do século XX até a grande virada no meio da década de 70. Lembrando que o padrão ouro acabou em 1971 e o Fed se tornou independente em 1951. O principal mecanismo de concentração de riqueza é a moeda fiduciária e não o capitalismo. Por mais que o empobrecimento causado pelo governo seja algo revoltante, tanto pela imoralidade do ato em si como pelo descaso absoluto de todos os progressistas e desenvolvimentistas, o foco é como esse sistema fragiliza a sociedade. Mas então alguém pode perguntar:
Como então poderemos criar estabilidade aos trabalhadores? Como poderemos garantir todos os direitos da Constituição? E como poderemos impedir a gravidade de nos jogar contra o chão? A resposta óbvia é que simplesmente não podemos. Os mercados são cíclicos, empresas crescem e quebram e empregos surgem e desaparecem. Peter Drucker, pai da administração moderna, afirmou em sua última entrevista, abre aspas, as árvores não crescem até o céu, fecha aspas. Nenhum político ou sistema social é capaz de contornar essa realidade, e a sociedade deveria ter maturidade suficiente para encarar esse fato. Muito melhor do que fingir que os burocratas podem corrigir as instabilidades do mundo é deixar o mercado se regular sozinho. Tudo indica que crises em um capitalismo puro seriam muito menores e passageiras, sem os malefícios de darem poder aos políticos que se acham muito espertos e maus incentivos aos agentes econômicos. Seguros e previdências privadas já são amplamente usados para cobrir sinistros que o Estado não acha essenciais. O que é ótimo, pois quanto menos regulações e menos serviços o Estado fingir que presta, maior a competitividade entre as empresas e, consequentemente, a qualidade dos produtos aos consumidores. A economia e a realidade são sistemas complexos. Mudanças em algumas das variáveis de entrada mudam completamente as variáveis de saída. Existirão crises no mundo libertário. Elas têm sido uma das únicas constantes na história humana. Mas o poder de adaptação do mercado garantirá que elas passem rápido e com a menor dor possível. Tem sido assim desde sempre. E um mundo de informações cada vez mais rápidas tende a catalisar esse fenômeno. A física de materiais, a filosofia e a teoria da evolução já sabem há muito tempo o que a sociedade humana se recusa a admitir. É mais importante ser maleável e rápido às mudanças do que ser rígido, lento e quebradiço. Poucas coisas no mundo são tão ineficientes como a burocracia estatal. Hipócrates, pai da medicina, aconselha: em primeiro lugar, não cause mal. Em dúvida, abstenha-se de intervir. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Luluxo Convertido, revisado por Paulo Almeida e narrado por Felipe Bar. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!